O milionário viu o hematoma no rosto da garçonete e, naquele mesmo dia, tomou uma atitude que ninguém jamais imaginaria. Era para ser só mais uma tarde qualquer. Mais uma pausa para o café no meio da rotina corrida. Mais uma xícara fumegante naquele lugar que cheirava a canela. Nostalgia e silêncio. Silêncio daqueles que encobrem mais do que revelam. Mas Jorge olhou. E no instante em que os olhos dele encontraram os dela, alguma coisa dentro dele vacilou. Nem todos conseguem fingir que não veem o sofrimento, especialmente quando ele se impõe com tanta clareza, estampado no rosto de alguém. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe o like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quantas vezes passamos por dores que não são nossas, fingindo que não notamos? Será que é por medo de nos envolver? Ou porque ninguém nunca nos ensinou a enxergar de verdade? Jorge viu, e bastou um único instante para que tudo mudasse. No modo como ela segurava a xícara com as duas mãos, nos dedos ligeiramente trêmulos, no suspiro contido entre um passo e outro, havia algo que gritava. Não com palavras, mas com a ausência delas. E ele não conseguiu mais ignorar. Não porque era milionário, mas porque já tinha estado do outro lado, onde a dor é invisível para os distraídos e insuportável para quem carrega. Ele estava sentado sozinho, em seu canto habitual. Uma mesa mais reservada, de onde se via pouco da cafeteria, mas o suficiente para observar o mundo passar sem ser notado. Foi ali que viu Isabela pela primeira vez. Ela usava uma blusa branca simples, justa na medida certa, e um avental azul claro, amarrado com cuidado na cintura. O coque desalinhado deixava alguns cachos soltos em volta do rosto, como se nem ela mesma tivesse tido tempo de se arrumar. Ela andava com a cabeça baixa, como quem queria desaparecer, mas não podia. E então Jorge viu o hematoma, uma mancha escura recente tingindo a lateral direita do rosto dela, da maçã do rosto até a base do olho. Era impossível não notar. E mesmo assim, ninguém parecia ver. Só ele, e mais ainda, o olhar dela. Não era de súplica, nem de tristeza, era calado. Um silêncio profundo demais para ser normal. Silêncio de quem já gritou por dentro tantas vezes que agora só resta suportar. Ela não disse uma única palavra quando colocou a xícara de café na mesa dele, mas suas mãos tremiam de leve, e aquilo bastou. Jorge ficou imóvel. Não sabia ainda quem ela era, mas soube com todas as células do corpo que precisava descobrir. Porque às vezes basta um olhar para perceber que o silêncio de um desconhecido pode doer mais alto que 1000 gritos. Mesmo depois que saiu da cafeteria, ele não conseguiu deixar aquela cena para trás. Caminhou pelas calçadas de Curitiba com as mãos no bolso do paletó, os olhos fixos no chão de pedras, como se o mundo inteiro tivesse mudado sem que ele pudesse impedir. Mas, por dentro, havia algo quebrado. Não foi o machucado que o assombrou, foi a ausência de vida nos olhos dela. Como se a alma tivesse partido há muito tempo, deixando só o corpo, que agora sobrevivia por obrigação. Jorge entrou no carro preto que o esperava na esquina, como sempre, mas não pediu para sair dali. Permaneceu no banco traseiro por longos minutos, com o chaveiro girando nos dedos, olhando fixamente para a vitrine do café do lado de fora. Viu outras pessoas entrando e saindo. Casais, estudantes, gente apressada. Nenhum deles olhou para Isabela. Ninguém a viu. Ela circulava entre as mesas como uma sombra, silenciosa, precisa, invisível. Ninguém perguntava. Ninguém notava. Você viu o rosto dela? Murmurou Jorge, ainda olhando pela janela sem mover a cabeça. De quem, senhor? Respondeu o motorista confuso. Da garçonete, aquela com o machucado no rosto. Não, acho que não reparei, respondeu o motorista com hesitação. Ela serviu a gente? Jorge não respondeu.
Apenas fechou os olhos por um instante, com o maxilar levemente tenso. A cena estava marcada em sua mente com uma nitidez cruel. E embora ele ainda não soubesse, naquela tarde ele tomaria uma decisão. Uma que mudaria o rumo de 2 vidas para sempre. O que mais doía era isso. O silêncio dos outros, a indiferença. Ninguém percebia. E para Jorge, que cresceu num mundo onde ninguém olhava nos olhos de ninguém, isso não era novidade. Era regra. Mas naquele dia, ele não conseguiu simplesmente voltar ao escritório, nem tampouco ao seu apartamento vazio no último andar da cobertura envidraçada com vista para a cidade. Ao invés disso, abriu a porta do carro e voltou. Tinha algo dentro dele que não deixava. Como se, ao ignorá-la, ele estivesse se tornando o tipo de homem que sempre desprezou. Dentro da cafeteria, tudo parecia igual. A mesma luz amarelada e aconchegante, os mesmos sussurros entre mesas, o tilintar suave da porcelana tocando a madeira envernizada. Mas Isabela não estava ali. Jorge se aproximou do balcão. "Com licença", disse baixo, dirigindo-se ao rapaz por trás da máquina de café. "A moça que me atendeu hoje mais cedo, cabelo cacheado, escuro, coque bagunçado, avental azul. Eu poderia falar com ela?" O atendente se atrapalhou um pouco, levantou as sobrancelhas. "A Isabela, ela foi embora mais cedo. Disse que não estava se sentindo bem. Isso acontece com frequência?" "De vez em quando, sim. Mas, senhor, ela não costuma conversar com os clientes." Jorge apenas assentiu com a cabeça. Não queria forçá-la, muito menos assustá-la. Mas era como se sua mente se recusasse a deixá-la ir. Enquanto voltava para o carro, carregava um peso que não era seu, mas que agora estava fincado em seu próprio peito. O peso da impotência diante da dor alheia. Naquela noite, sentou-se em frente ao computador, abriu o notebook prateado e enviou uma mensagem para um velho conhecido do setor de segurança privada. Não queria invadir a vida da moça, mas precisava entender com o que estava lidando. Aquilo no rosto dela não parecia acidente, parecia uma história inteira. Uma história que ela não tinha força para contar. No dia seguinte, Jorge chegou ao café mais cedo do que de costume. Sentou-se no mesmo lugar de sempre, aquele canto com as costas voltadas para a parede e o olhar voltado para a entrada. Ainda estava meio vazio. As primeiras conversas discretas começavam a preencher o ambiente. E, alguns minutos depois, ela surgiu, saindo do fundo do salão. Isabela. Usava o mesmo avental, a mesma blusa branca, mas havia algo diferente. O rosto, desta vez, escondia o hematoma sob uma camada fina de maquiagem. Tentativa vã. A coloração arroxeada ainda transparecia, e ela se movia com mais lentidão, como se o machucado não fosse só na pele. Quando ela se aproximou da mesa de Jorge, hesitou. Por um breve instante, os olhos dela se fixaram nos dele. Havia algo ali, uma mistura de receio, defesa e curiosidade. "Café preto, como ontem?" perguntou num fio de voz, sem olhar diretamente para ele. "Sim, e talvez alguns minutos de conversa. Se puder, claro", respondeu Jorge com o mesmo tom gentil. Ela congelou por um segundo, depois se afastou em silêncio. Jorge soltou um suspiro. Ele não tinha nenhum direito de pedir nada, mas queria dar algo, algo raro e quase esquecido naquele lugar. Presença. Pouco depois, Isabela voltou com a xícara, colocou-a cuidadosamente sobre a mesa. "Aqui está. Mais alguma coisa?" murmurou, com os olhos fixos na porcelana fumegante. "Por enquanto é só", disse Jorge com um meio sorriso. "Obrigado." Ela se afastou, mas antes de desaparecer na porta do balcão, virou-se. Por um instante, o rosto dela reapareceu, um gesto quase imperceptível, mas para ele foi suficiente. Naquela mesma noite, Jorge recebeu a resposta do contato da agência. Isabela de Souza, 28 anos, mora em um pequeno estúdio alugado na região do Pilarzinho.
responsável legal por seu irmão mais novo, Samuel, de 17 anos, diagnosticado com deficiência intelectual. Nenhum boletim oficial de violência doméstica, mas os vizinhos relatam brigas frequentes e a presença de um ex-companheiro agressivo que aparece sem avisar e grita do lado de fora da casa. Jorge encarou a tela do notebook, os dedos apertando-se em punhos fechados, o sangue fervendo. Ele odiava aquela sensação, a impotência e, mais ainda, odiava reconhecer o padrão. Porque no silêncio luxuoso do seu passado, atrás das paredes insonorizadas do próprio lar, também haviam vozes que gritavam, e ninguém ouvia. No dia seguinte, ele voltou. Sentou-se no mesmo lugar, esperou. Isabela parecia ainda mais cansada. O corretivo mal escondia as marcas. Os gestos estavam mais lentos, automáticos. Era como se o corpo dela funcionasse no piloto automático, enquanto o resto apenas suportava. Dessa vez, ela trouxe o café sem uma palavra sequer. Mas Jorge deixou algo sobre a mesa antes de ela se afastar. Um pequeno cartão preto. No verso, escrito à mão, com letra firme: "Se algum dia precisar de ajuda, me ligue." Ela não olhou para ele, mas pegou o cartão e não jogou fora. Na saída, Jorge sabia que tinha feito o que era possível, sem invadir, sem pressionar, sem ultrapassar limites. Mas, no fundo, algo lhe dizia que aquilo não terminaria ali. Porque quando alguém é finalmente notado, alguma coisa dentro começa a acordar. Mesmo que por anos tenha sido apenas sombra na beira da vida de outras pessoas. E o que Jorge não sabia ainda era que aquele gesto simples, aquele cartão silencioso, em breve salvaria uma vida. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens sobre Curitiba com timidez, como se quisesse prometer um dia mais leve. Isabela se levantou às 6, como sempre. Saiu de mansinho de debaixo do cobertor fino, tentando não acordar Samuel. O garoto dormia profundamente, mas a expressão tensa permanecia mesmo nos sonhos. À luz fria da manhã, o quarto parecia ainda mais austero. Uma lâmpada pendurada, uma estante com livros da escola especial, uma cadeira quebrada e um velho bule elétrico que só funcionava depois de algumas pancadas. Isabela lavou o rosto com água gelada, tentava evitar o espelho, mas os olhos sempre voltavam. Os hematomas tinham mudado de cor. Agora eram azul esverdeados, mais fundos. Mesmo com a base e o pó, ainda estavam visíveis. Os dedos doíam, a pele ao redor do olho estava repuxada. Pensamentos demais, força de menos, mais um dia, mais mesas, mais xícaras, mais um sorriso inventado. O avental limpo ainda pendia do cabide. Era o único. Tinha passado ele na noite anterior, depois que Samuel dormiu. Vestiu-se, amarrou o nó com precisão e olhou o celular. 12 mensagens, todas de Pierre. O mesmo que 3 dias antes a empurrou contra a porta e lhe deu um tapa com a mão aberta. Agora ele dizia que sentia saudade, que precisavam conversar, que não deixaria o irmão dela num abrigo como se fosse um cachorro. Ela não respondeu. Já tinha bloqueado o número, mas sabia que isso não o impediria. Desde cedo, o café já estava cheio. Universitários, aposentados, funcionários públicos, todos em busca de um lugar quente e uma bebida forte para enfrentar o dia. Isabela deslizava entre as mesas como se fosse parte da mobília. Não falava mais do que o necessário. Aprendeu com os anos a arte de estar presente sem ser notada, de existir sem ocupar espaço, de desaparecer aos olhos de quem não queria enxergar. Jorge chegou pouco depois das 9. Vestia-se como sempre. Paletó azul marinho sob medida, camisa impecavelmente passada, os cabelos penteados com leve brilho. Mas seu olhar não tinha mais a mesma firmeza fria de antes. Ele se sentou no canto de costume, sem laptop, sem celular. Apenas esperou. E observou. Ela o viu. Mesmo sem olhar diretamente, notou. Os olhos dela vacilaram por um instante,
mas não se aproximou. Atendeu outros clientes, limpou 2 mesas. Fez de tudo para fingir que aquele olhar não a tocava. Tentou convencer a si mesma de que o cartão, ainda dobrado em 4 no fundo do bloco de anotações, não significava nada, que ele não tinha voltado por ela, mas algo dentro dela começava a rachar. Quando finalmente se aproximou da mesa dele, fez isso com a precisão de quem se protege. "Café preto?" perguntou, olhando para o bloco, nunca para ele. "Sim, obrigado", respondeu Jorge, com um gesto calmo da cabeça. Ela retornou com a xícara pouco depois. Ao colocá-la sobre a mesa, hesitou. Por 1 segundo apenas. E então sussurrou quase sem som: "O senhor não devia ter voltado." Jorge ergueu levemente as sobrancelhas. Por quê? Pela primeira vez naquele dia, ela o encarou. Nos olhos dela não havia raiva. Havia medo e também algo mais. Algo parecido com um aviso. "Porque eu não sou alguém que se ajuda sem um motivo." Isso o surpreendeu. Ficou em silêncio. Ele via nela tantas mulheres que conhecera na infância. As empregadas que trabalhavam para seu pai, que falavam pouco porque a vida as ensinara a calar. Mas Isabela era diferente. Ou talvez fosse única, alguém que, mesmo carregando cicatrizes invisíveis, ainda não havia se desfeito por completo. No fim do expediente, Isabela voltou para casa com os pés doendo. Samuel estava sentado no chão, mexendo nos velhos blocos de montar. Sorriu quando a viu. Ela tirou da sacola um pão com queijo, o mesmo que o cozinheiro da cafeteria deixava para ela todos os dias, em silêncio, no final do turno. "Como foi o dia?" perguntou ele, baixinho. "Tudo bem, meu irmão, como sempre." Ela não contou sobre a visita de Jorge. Não queria que ele criasse esperanças. A vida deles não tinha espaço para ilusões. Ela já prometera demais no passado e falhara demais também. Samuel precisava de estabilidade, ainda que isso significasse viver à sombra do mundo. No 3º dia, Jorge estava lá de novo. Trazia um jornal dobrado debaixo do braço, mas mal o folheava. Observava. Já sabia que palavras não bastariam. Sabia que mulheres como Isabela precisavam de mais do que promessas. Precisavam de tempo e de constância. Quando ela se aproximou, ele disse apenas uma frase. Foi ele quem fez isso de novo. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Por um segundo, pareceu que ia gritar. Mas engoliu tudo, como quem já aprendeu a calar até os instintos. E respondeu com a voz fria como aço. "Isso não é da sua conta." Jorge apenas assentiu, não insistiu. Naquela noite, Isabela ficou deitada por horas sem conseguir dormir. Ouvia passos no corredor, o som de sapatos no piso antigo, depois o silêncio. Seria o vizinho? Ou seria Pierre? Estava tudo escuro. Ela segurava o celular na mão. O polegar parou bem acima do número do cartão. Não ligou, mas não jogou fora. Escondeu o cartão de novo, mais fundo no bloco, como se instintivamente quisesse protegê-lo. O dia seguinte, à primeira vista, parecia igual, mas algo estava mudando, nela, nele, no espaço invisível entre os dois. Era sutil, como uma cortina leve que balança com o vento, mas já era o começo de alguma coisa, talvez esperança. À tarde, a chuva veio sem aviso. As gotas batiam nos telhados das construções antigas, desciam pelas janelas dos bondes e se acumulavam nas calçadas. Isabela saiu da cafeteria poucos minutos depois das 7 da noite. Tirou o avental antes de sair, dobrando-o com cuidado e guardando na sacola de pano. Usava aquele avental como escudo, mas fora dali sentia-se nua. As ruas de Curitiba estavam úmidas, quase desertas. Sentia que havia alguém atrás dela. Não olhou para trás. Já havia se acostumado com essa sensação. Talvez fosse só o medo, ou talvez o medo já fizesse parte dela. Subiu as escadas do prédio antigo onde morava. Digitou o código do portão. Subiu até o 3º andar, com passos silenciosos. O cheiro de mofo impregnava a escadaria. A lâmpada do corredor piscava como sempre.
Abriu a porta devagar, como se o som pudesse acordar mais do que o irmão. Lá dentro, só silêncio. Samuel estava encolhido no colchão, envolto num cobertor, com os olhos fixos na tela do celular. Jogava aquele joguinho antigo de lógica que já sabia de cor. "Cheguei", disse ela num sussurro. "Está tudo bem?" Ele assentiu com a cabeça, sem tirar os olhos do celular. Isabela entrou na pequena cozinha e encheu a chaleira com água. Colocou para ferver. Pegou um saquinho de chá e dividiu entre 2 copos de vidro. Era assim que fazia render. Depois, despejou uma sopa instantânea numa tigela e levou ao micro-ondas. Às vezes, sonhava em poder cozinhar algo de verdade. Um arroz com feijão caseiro, um molho de tomate com cheiro de lar, qualquer coisa que lembrasse acolhimento. Mas a vida que levavam não permitia luxos como esses. "Ele ligou?" perguntou sem se virar. "Não", respondeu Samuel depois de alguns segundos. "Mas ele esteve aqui, vi da janela, ficou parado lá embaixo." O coração de Isabela apertou no peito, engoliu seco. "Ele estava sozinho?" "Sim, não disse nada, só ficou lá." Depois foi embora. Mais tarde, naquela noite, com Samuel já adormecido no colchão, Isabela sentou-se à beira da cama e pegou o bloquinho de anotações. Retirou cuidadosamente o cartão dobrado. Olhou para ele por longos minutos, passando o dedo sobre o nome em letras firmes: Jorge Menezes. Não conhecia aquele sobrenome, mas soava forte, sério, diferente de tantos homens que cruzaram seu caminho dizendo: "Quero te ajudar", mas sempre levando mais do que ofereciam. No olhar de Jorge, ela não viu cobrança. Viu uma pergunta. E algo ainda mais raro: atenção genuína. O celular estava ao lado. Ela deslizou o dedo pela tela até encontrar o contato salvo apenas com a letra J. Ainda não estava pronta para ligar, mas sabia que em algum momento teria que fazer isso. Naquela mesma hora, Jorge observava as luzes da cidade do alto de seu apartamento, uma cobertura com janelas panorâmicas. À sua frente, contratos. Outro acordo milionário prestes a ser assinado, mas nada daquilo parecia importar. A única imagem que não saía de sua cabeça era a de um quarto apertado, um colchão no chão, e um menino olhando pela janela com medo de que o padrasto entrasse. Ele conhecia aquela sensação. Seu próprio pai também usava gravata, doava para caridade, aparecia em capas de revistas. Mas em casa havia gritos, portas batendo e cacos de vidro no chão quando sua mãe não sorria como ele exigia. Jorge foi uma criança que aprendeu a prender a respiração sempre que ouvia as chaves na porta. Pegou o telefone e ligou para Marcos, um velho amigo que hoje era dono de uma agência de investigações. "Preciso saber mais sobre ele", disse. "O ex da Isabela. Preciso entender com o que estamos lidando e se ele ainda vai voltar." Alguns dias depois, Marcos chegou com uma pasta de papel pardo. Dentro, relatórios, registros policiais, prints de câmeras de segurança, comentários de vizinhos. Pierre Andrade, anotações antigas por agressão, histórico de violência com uma ex-companheira, processos arquivados por falta de provas. Mudava de número com frequência, sem endereço fixo. Trabalhos temporários em segurança privada. Jorge examinava uma das fotos. Nela, Pierre aparecia parado em frente ao prédio de Isabela, mãos nos bolsos, olhar tenso. Era o tipo de homem que se alimentava do medo que causava. Enquanto isso, na cafeteria, Isabela andava cada vez mais nervosa. Os clientes começaram a notar. Suas mãos tremiam. Às vezes, esquecia pedidos simples. O gerente se aproximou com um tom de voz gentil, mas firme. "Você parece distraída. Está tudo bem?" "Está, sim", mentiu. "Só não dormi bem." Ela não podia dizer a verdade. Tinha medo de ser mandada embora, e se perdesse aquele emprego, não haveria como comprar os remédios de Samuel, nem pagar o aluguel, nem manter a única coisa que ainda os protegia: o silêncio. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou a porta do apartamento entreaberta.
O coração disparou. Segurando as chaves como se fossem uma arma, entrou devagar. Vasculhou cada canto. Ninguém. Mas havia algo sobre a mesa. Um papel. Sua caligrafia. Mas não suas palavras. Fala comigo, ou eu vou até você, e aí você não vai ter escolha. Era Pierre. Dessa vez, ela não hesitou. Pegou o celular. Digitou. No visor apareceu J. Ele atendeu no primeiro toque. Isabela? Disse Jorge, atento. Ele entrou no meu apartamento. Sussurrou trêmula. Deixou um bilhete. Eu não sei o que fazer. Eu sei, respondeu Jorge, sem pensar duas vezes. Eu vou até aí. Hoje ainda. Eu não posso simplesmente abandonar tudo. Você não precisa. Só deixa eu te levar para um lugar seguro. É só isso que eu quero. Do outro lado da linha, o silêncio se estendeu. Longo, tenso. Até que, por fim, ela murmurou. Tá bem, mas só por uma noite. Quando Jorge estacionou em frente ao prédio de Isabela, não esperava encontrá-la ali, na calçada, já esperando. Segurava uma mala em uma das mãos e, com a outra, mantinha Samuel bem junto ao corpo. Não chorava, mas o rosto dizia tudo. No olhar de Jorge não havia pena. Só havia uma coisa: firmeza. Porque há dores que a gente esconde por trás das portas. E às vezes, tudo o que se precisa é de alguém que tenha coragem de abri-las. Não para julgar, mas para oferecer uma nova chave. O apartamento de Jorge era de um mundo que Isabela nunca havia pisado. Teto alto, janelas largas com vista para a cidade, luz morna refletindo no piso de madeira clara. Apesar do luxo, não havia frieza naquele lugar. Pelo contrário, o ar carregava o cheiro de chá fresco, sabão de lavanda e uma paz rara, aquela que se sente depois de uma longa tempestade. Ainda assim, Isabela mantinha o corpo tenso, como se qualquer passo em falso pudesse quebrar tudo. Ficou parada na sala, com Samuel ainda colado ao seu lado. Jorge permaneceu a poucos metros, respeitoso, observando com cuidado, sem avançar. O quarto de hóspedes já está pronto, disse com voz calma. E há outro, se preferirem ficar separados. O banheiro é logo à esquerda. A cozinha está aberta, podem pegar o que quiserem e não precisam me contar nada. Não agora. Isabela apenas assentiu com a cabeça. Os ombros ainda travados, como se esperasse um golpe. Mas Samuel sorriu. Não para Jorge, e sim para a estante enorme de livros, onde entre obras técnicas e sérias se escondia uma coleção de quadrinhos coloridos. Aquela primeira noite foi de olhos abertos. O colchão era fofo, o lençol cheirava ao hotel caro, mas Isabela não conseguia se desligar. Cada rangido do assoalho, cada estalo nos canos da tubulação parecia suspeito. Às 2 da manhã, levantou, caminhou até a porta e girou a chave por dentro. Jorge não havia dito nada, mas ela precisava daquela barreira. Precisava sentir que estava segura. Pela manhã, foi acordada por algo que parecia impossível. Uma risada. Fraca, entrecortada, quase rouca, como se tivesse sido esquecida por muito tempo. Era Samuel. Ele estava no tapete da sala, com um livro aberto no colo. Jorge estava ao lado dele de joelhos, segurando uma caneca de café. Estava lendo. Não fazia esforço para parecer bom. Só estava ali, presente. Isabela parou na porta e ficou olhando. Não entrou. Aquela cena parecia coisa demais para pertencer a ela. Tinha medo de acreditar que poderia durar. "Podemos ficar mais uma noite?" perguntou ela mais tarde num sussurro. "Vocês podem ficar o tempo que precisarem", respondeu Jorge. "Mas, se um dia quiser ir embora, não vou impedir. Nunca." Com o passar dos dias, uma nova rotina começou a se formar. Isabela continuava indo para o trabalho. Não contou a ninguém onde estavam hospedados. Não queria perder o emprego. E todo fim de tarde voltava com a mesma dúvida na cabeça. O que ele quer com tudo isso? Sempre disseram a ela que homens que não pedem nada
não existem, mas Jorge não pedia nada. Trabalhava do escritório, deixava que ela e Samuel ocupassem a casa sem restrições. Não fazia perguntas, não tirava fotos, não fazia promessas. Só uma vez, quando ela voltou ensopada de chuva, ele lhe estendeu uma toalha e disse: "Tenho sabão para lavar roupa. Se quiser, te mostro como usa a máquina." Soou tão normal, tão banal. E talvez tenha sido por isso que ela sentiu algo inesperado, um aperto no peito. Um tipo de gratidão que vinha junto com o medo. Medo de baixar a guarda. No quinto dia, Jorge lhe entregou um papel. Um pequeno cartão com um nome, um telefone e um endereço. "É de uma fundação", explicou. "Ajudam mulheres em situações difíceis. Quem coordena é uma amiga minha. Você não precisa fazer nada. Mas, se um dia quiser conversar com alguém que entenda a sua história..." Parou ao perceber o olhar dela. "Desculpa, talvez eu tenha presumido demais. Você não sabe", respondeu ela com calma. "Mas isso não quer dizer que você não esteja enxergando." Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Sentou-se no sofá da cozinha, com um copo de chá quente nas mãos. Pensava em tudo o que havia suportado, em como se acostumou a lutar em silêncio, a não pedir, a não esperar. Mas agora, alguém havia de outro jeito, não como vítima, não como frágil, mas como alguém por quem valia a pena manter uma porta aberta. Ouviu passos leves. Jorge surgiu na cozinha, indo beber água. Quando a viu ali, parou. "Não consegue dormir?" perguntou ele. "Também não." Sentaram-se frente a frente. Duas canecas. Duas vidas marcadas pelo silêncio. Mas pela primeira vez, havia espaço para que esse silêncio não doesse. "Não estou acostumada com uma quietude que não machuca", confessou ela. "Nem eu", respondeu Jorge. "Mas talvez a gente possa aprender." No dia seguinte, Isabela não foi trabalhar. Ligou e pela primeira vez na vida disse: "Hoje eu preciso de um tempo para mim." O gerente não questionou. Apenas suspirou aliviado. Durante a tarde, Jorge sugeriu uma caminhada. Foram os três até a beira do rio. Silêncio, nada de declarações. As crianças brincavam na areia, os turistas tiravam fotos. E Isabela, pela primeira vez em muito tempo, viu Samuel rir, de verdade. "Ele gosta de você", disse ela, do nada. "E você?", perguntou Jorge, sereno. Ela não respondeu, mas também não desviou o olhar. "Isso foi um vidro quebrado?", murmurou Samuel, sem entender. No chão da sala, junto à porta de vidro que dava para a varanda, havia um estilhaço comprido, como um raio cortando o vidro de canto a canto, e ao lado, caído no tapete, um pedaço de pedra. Amarrada a ele com fita adesiva, uma folha de papel dobrada ao meio. Isabela congelou. Jorge pegou o bilhete com cuidado. Leu em voz alta num tom firme: "Você não vai se esconder atrás das paredes de outro." A polícia chegou rápido. Jorge manteve a calma o tempo todo, direto, preciso. Relatou o ocorrido, entregou a pedra, o bilhete, mostrou a câmera de segurança recém-instalada. Isabela estava sentada na beira do sofá, imóvel, como se o corpo tivesse desligado. Samuel acordou com o som das vozes, olhou a vidraça rachada, depois para a irmã e foi sentar-se ao lado dela, segurando firme sua mão. Um dos policiais tentou conversar com Isabela, fazer perguntas, mas Jorge interveio sem elevar a voz. "Entenda, essa não é a primeira ameaça. Sabemos quem é o autor. O nome dele é Pierre Andrade." O agente anotou tudo com seriedade, mas explicou o que Jorge já temia. Ainda não era suficiente para um mandado. Seriam necessários mais registros, mais provas, uma declaração formal. Isabela mal conseguia respirar. Era como se algo apertasse seu pescoço por dentro. Um bloqueio antigo. Conhecia bem aquele nó. Ele voltava sempre que a vida a ameaçava desmoronar. Mais tarde, com a casa em silêncio e a polícia já retirada, Jorge trouxe 2 xícaras de chá e se sentou à frente dela. Não insistiu. Esperou.
Ela tentou começar com a voz embargada. Eu achava que, se eu não reagisse, ele ia parar. Que se eu sumisse, ele se cansaria. Homens como ele não se cansam, respondeu Jorge com doçura firme. Eles vivem do medo que provocam. Eu não queria te causar problemas, murmurou, sem levantar o olhar. Jorge se inclinou um pouco. A voz dele era a mesma. Tranquila, sem pressa. Você não tem do que se envergonhar. Quem ultrapassou todos os limites foi ele. E eu tenho recursos para proteger vocês e quero fazer isso. Na manhã seguinte, Jorge contratou imediatamente a troca do vidro, reforçou o sistema de segurança, adicionou câmeras externas. Isabela ficou em silêncio durante a maior parte do dia. Preparou o café da manhã, lavou a roupa, conversou com Samuel sobre a escola, como se fosse uma terça-feira qualquer. Mas os olhos dela estavam vazios, enevoados. À noite, Jorge a chamou para o terraço. A brisa era leve. O céu, limpo. Tenho algo para você, disse entregando-lhe uma pasta. Dentro havia documentos impressos, formulários do Programa Nacional de Proteção a Vítimas de Violência Doméstica, contatos de advogados voluntários, psicólogas, centros de acolhimento. Passo a passo, tudo explicado. Isabela folheava aquilo como se fosse um idioma novo. Isso é real? Sussurrou, sem acreditar. Sim, mas só você pode decidir o que fazer com isso. Ela passou a noite inteira com a pasta sobre o colo, sentada no sofá da cozinha, sem tocar no chá. Não era sobre preencher ou não os papéis, era sobre se permitir, sobre voltar a acreditar que sua vida podia ser diferente. Durante anos, o silêncio foi sua forma de sobreviver. Mas agora, talvez, ela pudesse escolher. Quase ao amanhecer, levantou-se, caminhou até o quarto de Jorge. A porta estava entreaberta, a luz apagada. Ele estava acordado. Eu quero fazer isso, disse. Mas eu preciso que alguém vá comigo. Jorge se levantou sem dizer uma palavra, pegou a jaqueta do encosto da cadeira e assentiu. Vamos juntos. Nos dias que seguiram, Isabela preencheu todos os formulários. A denúncia foi registrada. A polícia oficializou as ameaças. Os documentos e provas foram anexados. Um pedido de medida protetiva foi emitido. Jorge a acompanhou a cada passo. Não deu ordens, não a pressionou, apenas esteve lá. Um apoio silencioso, firme, presente. Naquela noite, de volta ao apartamento, Isabela sorriu como não sorria havia anos. Um sorriso verdadeiro, sem dor, sem esforço. Achei que fosse um peso na sua vida, disse, do nada. Nunca pense isso, respondeu Jorge, com sinceridade. Vocês são luz, não peso. Foi ela quem se aproximou, quem tocou a mão dele primeiro. E naquele instante não precisaram de palavras, porque às vezes tudo o que é preciso é uma rachadura para a luz finalmente entrar. 2 dias após o registro da denúncia, a vida começou a ganhar contornos novos. Ainda havia noites em que Isabela despertava assustada, com a sensação de estar sendo vigiada, mas algo havia mudado. A certeza de que não estava mais sozinha era como uma semente, brotando lentamente entre os escombros. Samuel começou a frequentar uma escola especializada, próxima ao novo endereço, graças à ajuda da fundação com a qual Jorge tinha contato. Todas as manhãs, Isabela preparava o lanche e o acompanhava até o ponto de ônibus. Era um gesto simples, mas carregado de um novo significado. Jorge seguia sua rotina. Aparecia todas as manhãs com uma xícara de chá para ela, café para ele, e voltava ao trabalho em seu escritório silencioso. Mas agora, quando ela passava pela porta, o olhar dele não era apenas cordial. Era caloroso, cuidadoso. Havia algo ali que não tinha nome ainda, mas já existia. Numa tarde, ao voltar mais cedo da cafeteria, encontrou Jorge no terraço. Ele lia algo no tablet, mas ao lado havia um envelope. É para você, disse, estendendo o envelope. Só se quiser. Não precisa aceitar. Dentro havia uma proposta.
uma vaga de recepcionista na própria fundação que a estava ajudando. Meio período, horário flexível com possibilidade de apoio contínuo para Samuel. Também havia um convite para um encontro informal da equipe, apenas como ouvinte. Ela olhou para ele desconfiada. Por que você está fazendo isso? Jorge se levantou, colocou o tablet de lado e caminhou até a grade do terraço. Porque um dia lá atrás alguém me tirou do fundo, sem esperar nada em troca. Só me estendeu a mão, e eu só quero fazer o mesmo. Ela passou a noite com a carta nas mãos, relendo, procurando por segundas intenções. Mas tudo que encontrou foi isso. Uma porta aberta, não escancarada. Apenas entreaberta, esperando sua escolha. No dia seguinte, ela foi. A sala de reuniões era clara, com paredes de vidro e cadeiras simples. As mulheres presentes não pareciam heroínas. Eram reais. Olheiras profundas, mãos entrelaçadas, rostos marcados por histórias que o mundo não quis ouvir. Isabela sentou-se no canto. Não falou. Apenas ouviu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o silêncio dela não era fraqueza. Era prova de sobrevivência. E ao fim da reunião, a coordenadora da fundação, uma senhora baixa, de coque grisalho e olhos firmes, aproximou-se. Estendeu a mão com um sorriso que não precisava de palavras. Isabela, não é? Perguntou a senhora de cabelo preso num coque prateado, com voz serena e firme. O Jorge me contou que você é forte. E, sabe, pessoas fortes muitas vezes não percebem que são. Talvez queira ficar com a gente? Isabela não respondeu na hora, mas também não foi embora. Nos dias que se seguiram, o mundo ao redor pareceu mudar de ritmo. Como se finalmente a vida decidisse lhe conceder espaço para respirar. Na cafeteria, começou a reduzir o número de turnos e aos poucos foi se integrando à fundação. Primeiro ajudando na recepção, depois organizando cadastros. Ninguém a forçava a falar, ninguém olhava com pena, só respeito. Jorge não dizia nada, apenas observava. Mas os olhos dele já não carregavam apenas calma. Com o tempo, surgiu ali algo mais. Admiração, ternura ou talvez algo mais profundo, que nem ele nem ela ousavam ainda nomear. Numa noite fria, ao chegar em casa após um dia exaustivo, Isabela o encontrou na cozinha. Ele cozinhava. Risoto de cogumelos, disse ele, sem olhar diretamente. Nada demais. Só achei que você merecia algo quente de verdade hoje. Ela sorriu. E não foi um sorriso qualquer. Aquele alcançou os olhos. Parece muito mais que nada demais. Sentaram-se à mesa, só os dois. Sem celular, sem distrações. Samuel comeu rápido e foi para o quarto desenhar. Restaram Jorge e Isabela, num silêncio leve, confortável. Você sabe que ainda sinto medo? Disse ela com sinceridade. Que às vezes acho que tudo isso vai desaparecer no momento em que eu piscar. Jorge a olhou com tranquilidade. Talvez vá. Ou talvez, dessa vez, quem vai ficar é você. E o medo é que vai embora. Naquela madrugada, o sono não veio. Isabela caminhou até o corredor, parou em frente à porta dele. Não bateu, não entrou. Apenas ficou ali, sentindo o silêncio atrás da madeira. Um silêncio diferente, cheio de presença. Um silêncio que não a ameaçava, que apenas era. Voltando ao seu quarto, viu a mala. Aquela mesma mala que ficou ali desde o primeiro dia. Sempre fechada, sempre pronta para a fuga. Pela primeira vez, se ajoelhou e a abriu. Não para partir, mas para desfazer as dobras, para ficar. Na manhã seguinte, o apartamento estava silencioso, mas não um silêncio pesado. Era um silêncio leve, sereno, como o ar depois da chuva. Isabela despertou com uma risada suave vindo da sala. Era Samuel. E para ela, aquele som era mais precioso do que qualquer melodia. Levantou-se sem pressa, sem aquela tensão que costumava acordar junto com ela. Espiou pela fresta da porta. Samuel e Jorge estavam sentados à mesa, comendo cereal. Jorge gesticulava com humor,
e Samuel ria com aquele jeitinho contido que só ele tinha. Isabela não interrompeu, apenas observou, apoiada no batente. Pela primeira vez, permitiu-se sentir que aquilo era real. Mais tarde, o telefone de Jorge tocou. Ele atendeu de forma objetiva, sem elevar a voz. Isabela ouviu apenas pedaços da conversa, mas soube de imediato. Era sobre Pierre. A polícia o havia detido tentando invadir outra residência. Estava embriagado. Carregava um canivete e documentos pessoais dela. Documentos que ele, provavelmente, havia roubado antes de ela sair do antigo apartamento. Jorge desligou. Permaneceu alguns segundos imóvel. Depois caminhou até Isabela. Ele está preso. Por enquanto, 48 horas. Mas isso já nos permite oficializar o pedido de medida protetiva. Estou cuidando disso agora mesmo. Ela sentou-se no sofá. Respirou fundo. Achava que sentiria alívio. Talvez até alegria. Mas não. O que veio foi um vazio profundo. Como se depois de anos carregando tanto peso, ela finalmente pudesse soltar e não soubesse o que fazer com os braços livres. Naquela noite, depois que Samuel foi dormir, sentaram-se à mesa, luz baixa. A luminária lançava sombras suaves sobre o tampo de madeira. O silêncio reinava, mas era um silêncio com vida, com presença. Tive medo, disse ela, de que, quando ele sumisse, eu também me perdesse. Porque por tanto tempo, tudo o que eu fazia era para escapar dele. Sobreviver. Agora, eu tenho espaço e não sei o que fazer com ele. Isso é normal, disse Jorge com empatia. Quando tudo gira em torno da dor, a ausência dela parece um deserto. Mas viver é reconstruir, tijolo por tijolo, mesmo que eles estejam espalhados num terreno esquecido. E se eu não souber ser livre, então aprende, aos poucos, com tempo, com falhas, mas com escolha. No dia seguinte, Isabela foi até a fundação. Sozinha. Pela primeira vez, entrou com postura firme, como quem sabia que pertencia àquele lugar, não como vítima, mas como alguém capaz de contribuir. Na sala da psicóloga, contou tudo, sem filtros. A infância marcada por uma mãe fragilizada, a responsabilidade por Samuel, o primeiro amor que virou prisão, as mãos de Pierre, os gritos, o momento em que perdeu a fé de que alguém pudesse ouvi-la. E mesmo assim alguém ouviu, disse a terapeuta com suavidade. Você está aqui, falando, respirando. Isso já é mais do que muitos conseguem. Ao sair, o vento frio acariciou seu rosto. Parou na esquina, olhou para cima, as nuvens se dissipavam. Um tom pálido de azul surgia por trás. Pela primeira vez, ela não teve medo de olhar adiante. Em casa, Jorge estava preparando o jantar. Algo simples, com aroma de alecrim e alho. Quando ela entrou, ele apenas a observou. Não perguntou nada. Ela tirou o casaco, largou a bolsa no sofá e disse: Hoje, o ar pareceu mais leve. Ele sorriu. Não respondeu, porque havia coisas que não precisavam ser ditas. Mais tarde, sentaram-se no sofá. A música no fundo era baixa. Samuel dormia. Isabela olhou para Jorge, e dessa vez não o viu como salvador, nem como protetor, mas como homem. Um homem que estava ali não para consertá-la, mas para caminhar ao lado. Ainda não sei o que sinto, disse ela com honestidade, mas sei que quero descobrir. Se você quiser também. Ele não respondeu de imediato. Pegou sua mão com cuidado. Beijou o dorso com delicadeza. Eu tenho tempo, sussurrou. Tenho a vida inteira se for com você. Aquela noite não foi de promessas. Foi de presença e de silêncio verdadeiro. O tipo de silêncio que abriga, que não fere. Os dias passaram. Nenhum evento grandioso, mas era ali, na rotina, que a mudança florescia. Na xícara de chá, no bom dia sussurrado, na risada de Samuel, no simples boa noite antes de dormir. E foi num fim de tarde, sob a luz dourada da cozinha, que Jorge disse algo inesperado. No sábado, estou organizando um jantar numa das minhas casas, disse Jorge.
enquanto cortava manjericão fresco. Um evento fechado, beneficente, em apoio a projetos sociais da cidade. Queria que você fosse. Isabela ergueu as sobrancelhas com cautela. E o que espera que eu faça lá? Sorria para os seus amigos engravatados. Só quero que você vá como você mesma. Se em algum momento não se sentir confortável, a gente vai embora. Ela o encarou por longos segundos e assentiu. No dia do jantar, Isabela vestiu um único vestido que tinha guardado há anos, presente de uma antiga vizinha. Azul marinho, simples, sem brilhos. Prendeu os cabelos num coque baixo e improvisou um leve maquiagem só para realçar os olhos. Quando saiu do quarto, Jorge parou de falar e de respirar por um instante. Ele não disse nada, mas o olhar dizia tudo. Pronta, murmurou ele. Nunca estive, respondeu. Mas podemos ir. O restaurante era elegante, mas sem exagero. Velas acesas nas mesas, música jazz suave ao fundo, garçons discretos circulando entre os convidados. Jorge foi recebido com simpatia, algumas reverências formais, outras claramente forçadas. Isabela se manteve próxima, mas não escondida. Estava atenta, silenciosa, como sempre. Mas não havia mais medo em sua postura. Em determinado momento, uma mulher de meia idade se aproximou. Tinha um sorriso plástico e um olhar inquisidor. Jorge, imagino que essa seja sua nova assistente, disse sem sutileza. Isabela a fitou nos olhos. Não desviou. Não tremeu. Não, eu trabalho com uma das organizações que ele apoia e sou amiga dele. A mulher hesitou, desconcertada, e logo disfarçou. Ah, claro. Um prazer conhecê-la. Quando ela se afastou, Jorge olhou para Isabela com uma mistura de orgulho e admiração. Você respondeu perfeitamente. Ninguém mais vai me dizer quem eu sou, murmurou ela. A noite seguiu tranquila. Ao voltarem para casa, Isabela tirou os sapatos e sentou-se na cozinha com um copo d'água. Hoje eu senti como se o mundo me visse, disse. Talvez porque finalmente você se mostrou, respondeu Jorge, sentando-se ao lado dela. Ficaram se olhando por um tempo. Não havia pressa, nem pressão. Era um silêncio que respirava. Tem uma coisa que preciso te contar, disse ela com a voz baixa. Algo que nunca disse para ninguém. Ele apenas acenou com a cabeça. Atento, presente. Durante muito tempo, enquanto eu ainda estava com o Pierre, eu pensava que talvez a culpa fosse minha, que se eu fosse mais calma, mais doce, menos... Talvez ele não fosse tão cruel. Quando ele começou a ameaçar o Samuel, eu percebi que não dava mais para me enganar. Mas até hoje, eu ainda tenho medo de estar quebrada. De que alguém como você não deveria me escolher. Jorge não reagiu imediatamente. Depois de alguns segundos disse... Isabela, ninguém te escolhe. Você escolhe. Você escolhe estar aqui. Escolhe com quem está. E se um dia me escolher, que seja porque quer. Não porque precisa. Dias depois, chegou a notificação judicial. O pedido de medida protetiva havia sido aceito. 2 anos de afastamento. Isabela segurava a folha como se pesasse toneladas. Não chorou, mas as mãos tremiam. Jorge se sentou ao seu lado, silencioso, acolhedor. E pela primeira vez, ela se permitiu descansar nos braços de alguém. Sem medo, sem controle. A primavera chegou mais cedo naquele ano. As árvores à beira do rio começaram a florescer. Isabela caminhava de mãos dadas com Samuel e Jorge por um parque iluminado. Crianças brincavam, casais descansavam nos bancos. Por um instante, o mundo parecia um cartão postal. Mãe, murmurou Samuel. A gente é tipo uma família agora? Isabela parou. Olhou para ele, depois para Jorge. Talvez sejamos, respondeu suavemente. Talvez a gente tenha se tornado isso sem perceber. Algumas semanas depois, no dia do seu aniversário, Jorge a levou àquela mesma cafeteria onde tudo havia começado. Sentaram-se na mesma mesa. A garçonete trouxe 2 cafés pretos. Isabela observou o ambiente.
Tudo era igual, mas tudo tinha mudado. Sempre achei que as pessoas não mudam, disse Jorge girando a xícara. Mas estava errado. Às vezes, basta um olhar, e o mundo inteiro muda de direção. E às vezes, completou Isabela, basta que alguém pare de ser invisível. Jorge então enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixinha. Abriu-a sem dizer palavra. Lá dentro não havia diamantes, nem ouro. Apenas um anel simples de prata com uma única frase gravada por dentro. Eu te vi. Isabela olhou nos olhos dele e entendeu, sem que ele precisasse dizer nada. Dessa vez foi ela quem estendeu a mão. Sim, sussurrou. Porque agora eu também enxergo. Na mesma cafeteria onde antes o silêncio era uma prisão, agora ela se sentava ao lado de um homem que não a salvou, mas lhe deu força para salvar a si mesma. Não foi um conto de fadas, nem milagre. Foi escolha, delicada, inesperada, inteiramente dela. Porque nem sempre os olhos veem o que importa. Às vezes é preciso parar, observar alguém de verdade e perceber que as dores mais profundas se escondem atrás dos silêncios mais suaves. E que o que define alguém não é sua aparência nem seu passado, mas as escolhas que faz quando ninguém está olhando. Talvez seja só quando alguém tem coragem de realmente nos enxergar, que começamos a acreditar que merecemos mais do que sobreviver. Se histórias como a de Isabela te lembram que até o silêncio pode ser um ato de coragem e que um simples gesto pode mudar tudo, fique com a gente. Ainda temos muitas histórias invisíveis que merecem ser ouvidas.